Fiel Neto falou de Fernando Diniz como novo técnico do Corinthians. Ele e o pessoal dos donos da bola deixaram sua opinião sobre a chegada do novo treinador no Corinthians. Trouxe bastidores aqui que Fernando Diniz já foi no CT, conversou com o elenco, vai fazer o treino de amanhã e já viaja para a Argentina na estreia da Libertadores. Falaram sobre os bastidores da demissão de Dorival Júnior e as últimas notícias do Coringão, que tem jogo também contra o Palmeiras nessa semana. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, já deixa a sua opinião aqui nos comentários. Concorda com a opinião do Neto e do pessoal dos donos da bola sobre Diniz no Timão? Deixa aí nos comentários, bora pro vídeo. Em relação ao Corinthians, agora com você, Agrela, o Corinthians tem novo treinador, certo, Agrela? Exatamente, craque. Novo treinador vindo aí, Fernando Diniz. Boa noite a todos. Diniz já apalavrado aí verbalmente com o Timão. É esperado entre hoje e amanhã, viu, craque, para assinar esse contrato de fato já aqui na capital paulista. Sobre Dorival Júnior, que foi demitido ontem. Ainda sobre o Diniz, chega até o final do ano, o contrato até o final de 2026. Sobre Dorival Júnior... Vamos lá, o que eu sei, as informações que eu tenho, é que amanhã ele já dá treino, ele viaja junto e ele faz o jogo, o primeiro jogo da Libertadores, que é na quinta-feira. Ele já treina amanhã, o time, ele já conversou com todo mundo, amanhã ele se apresenta e ele já concentra, viaja e ele dá o treino. Parabéns, gostei, achei do caramba essa atitude dele, porque muitos outros não fariam isso, entendeu? Então eu já gostei do Fernando Diniz em relação a isso. Já dá treino, já viaja já pra onde que é aí? Argentina. Pra Argentina. Clube Atlético Platense. Pra jogar com o Platense. Já vai, já domingo já tá com o jogo do Palmeiras também, sem medo de ser feliz, e vai pra dentro. Isso aí é a informação que eu tenho. E mais, Agrela, vamos lá. E mais, ainda sobre o Dorival Júnior, né, que é o outro lado dessa história. Então o Fernando Diniz chega aí com a sua comissão técnica, novidades nesse lado, no aspecto do Corinthians, e o Dorival Júnior terá pela frente mais ou menos 7 milhões de reais a receber aí, o que equivale a 3 salários e mais uns quebradinhos para pagar justamente da multa rescisória aí com o técnico que tinha contrato com o Corinthians até o final do ano. O clube vai se reunir com o staff do treinador amanhã para definir como será feito esse pagamento. Se nos próximos 3 meses, até o fim de 2026 de fato, como serão diluídos aí esses 7 milhões de reais. Na verdade isso é o de menos, né? Porque quando você demite um treinador, qual que é a parada? Você vai ter que pagar, de um jeito ou de outro, né? Assinou, não tem conversa, e a verdade é o seguinte, isso é uma opinião bem definida, né? Vamos lá, primeiro você, Leandro Guerreiro, você achou certo a demissão, a chegada do Fernando Diniz, o que você pensa sobre isso? Primeiro, a pressão sobre o Dorival tá muito grande, né? Se tratando de Corinthians, é muito tempo sem um resultado positivo, sem uma vitória, 9 jogos, é muita coisa. Talvez poderia se pensar, né, nisso numa data FIFA, onde poderia ter um treinador que teria 12 dias para trabalhar, né, já que se você não tá vendo a evolução, não vai ser do dia para noite que ele vai evoluir, né, com as palavras do diretor do Corinthians dizendo que não viu evolução nos últimos jogos, não estão vendo melhora, então vão mexer. Então não dá para ele ter visto isso um tempo atrás, né, a multa é a mesma de antes, de agora, e ter mexido. Eu vejo com bons olhos, né, a chegada do Diniz, né? Precisa de tempo, né, para colocar sua forma de jogo, seu tipo de trabalho, né? E vamos ver se o Corinthians vai dar esse tempo para ele, né? Se o time vai reagir. E sempre quando chega um treinador num clube, os atletas tentam estar motivados, tentam estar mais animados. Então, assim, acredito que os jogadores vão estar com mais disposição aí para tentar reagir tanto no Campeonato Brasileiro e na estreia da Libertadores. Decilo. Se a gente pegar o último trabalho do Fernando Diniz, o aproveitamento de 42% do Vasco da Gama, com 56 jogos, 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. E o Dorival está indo embora com um aproveitamento até melhor, 49,7%. Mas a sequência foi ruim. Agora a grande interrogação mas o Dorival Júnior ganhou 2 títulos, né? Ganhou 2 títulos. Copa do Brasil desde 2016. Exatamente. Que o time do Corinthians não ganhava o título nacional, ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Supercopa. Quando né? ninguém imaginava, né? Então, mas ganhou 2 títulos, né? Pegou o time, a gente tem os números aí, os dados do meu timão, retrospecto, 66 jogos, 26 vitórias, 19 empates, 21 derrotas. O aproveitamento dele de 50%, né? Eu dei 49,7%, mas arredondando 50%, 2 títulos. Agora,
A grande... O Mateuzinho jogar, fez o Matheus Bidu jogar, O Bidon né? O André fez o Bidon, o Dorival Júnior fez tudo isso. As pessoas esquecem muito rápido eu acho também que estava insustentável, eu acho que o ambiente já estava ruim, eu acho que as coisas que aconteceram dentro de vestiários vai vazando depois que o cara sai, mas o Dorival Júnior, se você perguntar para mim, Tite, hoje, Voivoda e Diniz e Dorival Júnior, eu ficaria com o Dorival Júnior. Eu também. É só que a sequência é muito grande. Não é? Agora, o Diniz não é um cara que chega e resolve na hora. Ele precisa de tempo para a filosofia do trabalho dele. Será que vai ter esse tempo? A grande interrogação. Ninguém tem. Pois é. E a pressão é muito grande no Corinthians. Hoje já teve torcida organizada dando um puxão de orelha nos jogadores na saída do treinamento. Quer dizer, é muita pressão, é muita coisa. Vamos ver como é que o Diniz vai reagir. E a grande interrogação, eu repito, é com relação ao Dorival Júnior. O time caiu muito de rendimentos ou será que os caras, até os... Mas eu acho que ele tem responsabilidade em determinados momentos. Tipo, deixar o Memphis sem jogar, deixar o Alberto sem jogar, botar o time reserva, sabe? Deixar com que o fisioterapeuta, fisiologistas escalasse o time. Quando ele fez isso, ele se danou. Ele caiu por causa disso pra mim. Mas o Memphis já não vinha jogando, né? Agora precisa ver se de propósito ou não. Aquela declaração do Martínez, que não é um exemplo pra ninguém, o cara que não merece lá tanto crédito, dizendo que eu saí por causa dele, agora a verdade... Não, o empresário do Coronado também colocou aí agora, mas o Coronado, 2 milhões por mês, não joga absolutamente nada. Dorival Júnior, tá bom então. Então, não sei se os caras quiseram, se os jogadores de alguma maneira quiseram, penderam pro lado dos jogadores e meio que não fizeram um esforço suficiente. Não, o esforço não fizeram. Pois é. No último jogo, o esforço contra o Curitiba, não fizeram. Não fizeram. Na verdade, eles não fizeram. Na verdade, eles derrubaram o Dorival Júnior. Isso, Pra mim, eles derrubaram. Eu também tenho esse entendimento. Não sei quem, mas derrubaram. Pois é, agora precisa ver se conversaram com o Memphis sobre a chegada do Diniz. Porque ele é o boss, né? Ele é o chefe. Porque ele é o chefe, e o chefe você tem que acatar. Vamos lá, o Sérgio, o que você pensa de tudo isso? Quais as suas análises pra você, meu querido? Vamos botar Iperó. Dia 25/4. Dia 25 de abril. É isso aí. Esse mês, né? É isso aí, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, vou estar em Iperó pra gente arrebentar aniversário da cidade. Aniversário da cidade, prefeito Léo. Tá esperando a gente lá, Netão. O que eu vejo, hoje eu vi o Veloso falando com você de manhã e eu tava com isso na minha cabeça. Ele matou a charada quando eu pensei também justamente isso. O treinador, na realidade, ele perde o comando, ele perde a sua autoridade quando ele começa a poupar jogador. Entendeu? Na minha opinião, você é o comandante de um barco. Quando você começa a poupar ciclano ou fulano porque vai estourar ou vai acontecer alguma coisa, cara, eu sou o treinador, meu que tá na reta, se eu não colocar o atleta pra jogar, eu vou estar correndo risco de ser mandado embora ou de ser crucificado. Porque, na realidade, quando ele vai para Chapecó e não leva o jogador, ele simplesmente faz o que as pessoas estão querendo, não o que ele pensa. Então, se foi contratado para jogar, leva o jogador e joga. Esta é a minha equipe. Se tá treinando, vai jogar. Antigamente era isso. Tá treinando? Tá bem? Vai pro jogo. Não vai por quê? Não, ele vai jogar. Então, às vezes, cara, que eu penso dessa forma. Ele mesmo acabou tendo aí uma parcela de culpa nessa questão. E volto a dizer, chegou no momento no Corinthians onde ele não podia mais trabalhar, esticou a borracha até o talo. Ele não conseguiu o teto, né? Não. Não consegue mais avançar por conta de alguns atletas, por conta de comprometimento. E os comprometimentos dos jogadores, os últimos jogos do Corinthians, me desculpa, a verdade, eles seguraram o pé, não dividiram, não jogaram, ficaram aí contra a equipe do Internacional, não deram um chute no gol, não deu carrinho, ninguém ajudou ninguém. Foi uma coisa medonha o que eles fizeram em relação à queda do Dorival Júnior e do filho também. Sim. Essa é a grande verdade. O que mais tem a Grela em relação ao Corinthians, já que o Luiz Fabiano está de férias? As pessoas que chegam junto com o Fernando Diniz são os auxiliares Bruno Lazzaroni e o analista de que é filho do Lazzaroni. Isso. E as informações que eu tenho é que ele é muito, mas muito bom. Isso. As informações que eu tenho em relação ao filho do Lazzaroni é que ele é um baita do profissional dedicado, um profissional de extrema capacidade e que vem realmente, e ele já estava com o Antônio Oliveira.
Pra quem não sabe, ele já trabalhava no Corinthians com o Antônio Oliveira. E falam muito bem dele. Eu não gosto do pai, o pai me prejudicou, o pai dele fez um dos absurdos da minha vida, na minha carreira, né? Ele não me levou pra Copa do Mundo por uma coisa idiota, imbecil, né? Mas eu não posso, em nenhum momento da minha vida, levar isso em consideração na hora de falar que o filho do Lazzaroni é um cara estudioso, um baita do profissional. Quem mais? Além dele, o analista de desempenho Lucas Vergne e o preparador físico Wagner Bertelli. O Léo já era do Corinthians. Isso. Na minha época, o Wagner, um baita de um cara, um profissional dedicado, um profissional muito bom. Diga-se de passagem, um baita do profissional. Além dele, o Léo Porto, que também é auxiliar técnico, chega ao timão, mas o Léo não é da comissão técnica do Diniz. Ele foi convidado, pelo próprio Corinthians. Os dois já trabalharam juntos, o Léo Porto e o Marcelo Paz, no Fortaleza. Inclusive, o Léo até chegou a namorar o Corinthians, digamos assim, quando o clube negociou a vinda do Dorival Júnior e a sua comissão. Mas até porque a comissão do Dorival era bem grande, bem extensa, por isso o Léo Porto não veio na oportunidade. Agora ele chega ao timão. Treino de hoje comandado... Não é não, viu, filho? Não é não. Sabe quem é a comissão técnica do Dorival Júnior? Ele, o filho e o primeiro físico. Exato. Que agora é muito pequeno. Que agora não são. Na verdade, mais. Os outros são muito... Do Dorival Júnior não. É pequenininha. A do Corinthians que é grande. Porque tem muita gente lá que não deveria nem estar lá trabalhando. Quer mais? Não, só ia destacar, craque, que hoje o técnico do Sub-20, William Batista, comandou o treinamento, então o Corinthians não teve folga. E esse William Batista é muito bem falado, viu? Lá dentro, você deve saber também, craque Neto, é um profissional que tem agradado bastante desde que chegou ao clube e que é visto até com potencial para se tornar de fato um treinador profissional. Ele é um menino que a gente entrevistou aqui nos Donos da Bola, de Campinas, no América. É um cara que está muito bem no Sub-20, tem uma trajetória incrível, né? E pode ajudar muito o Corinthians nesse momento. Quando sai uma comissão técnica, entra outra, Sérgio, qual o pensamento da delegação e principalmente dos jogadores? Porque aí eles começam a treinar mais, né? Se esforçar um pouquinho mais, né? Por lado dos jogadores é motivação 100%, porque aquele que estava no banco ou que estava encostado pensa que dessa forma eu vou ter nova oportunidade no clube. E isto realmente vale para o clube, que aumenta o potencial. E para a comissão técnica que chega, realmente a avaliação, o que eles vão perguntar é para quem já está lá, os médicos, enfim, tudo aquilo que ele vai ter que fazer para reconhecer o seu habitat ali, para botar esse time em campo. Que é uma outra coisa também, o Fernando Diniz já enfrentou várias vezes a equipe do Corinthians, ele é corintiano, para quem não sabe, e muito corintiano. Mas não é pouco, não. É muito, mora em Tatuapé. Talvez seja uma oportunidade importante para a vida dele. Talvez seja uma visão diferente do time que ele vai exercer. Ele sabe dos problemas políticos. Ele sabe que não dá para jogar o Gustavo, não dá para jogar o Gabriel Paulista, não dá para jogar o zagueiro que vai querer fazer aquele joguinho. Ele sabe que não dá para fazer isso. Talvez ele tenha um entendimento daquilo que tem que fazer e talvez seja uma ótima para ele. E aí, craque, pode ser que ele tenha no Corinthians o que ele não teve em outros clubes. Pode ser. Uma oportunidade de estar treinando um time em longo prazo, a própria presidência, a torcida dá um pouco mais de calma, porque você tem que chegar, mostrar o seu trabalho, e aí você vai criando, a sua identidade no próprio clube. E o Diniz é bem disso, ele começa a trabalhar, um cara enérgico, um cara positivo, e que eu acho que é uma oportunidade de ouro para ele, sem dúvida nenhuma. Para você, meu querido. Eu acredito que ele chega motivado, assim como os jogadores que estão ali, né? Vão se motivar, quem não tá jogando vai ter a mesma importância, que pode ter a oportunidade, né? Com o novo treinador de jogar. Então é um momento para... Sabe o que eu fiquei sabendo, Leandro, para você, depois pro Deci, depois eu volto pro Sérgio? O que eu fiquei sabendo lá dentro, eu não gosto muito dessas coisas, ficar falando das coisas, eu dei furo, que não sei o que, não. Que eu acho que eles... principalmente contrataram o Fernando Diniz, porque talvez os jogadores estivessem tomando conta de tudo. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Assim, que o Diniz também possa, né, ter respaldo, né? Então, assim, eu quero o fulano de tal, talvez o orçamento não esteja, mas que tenta atender ele, porque o Dorival Júnior por várias vezes tentou alguma coisa e não foi atendido. Não conseguiu. Mas o Memphis foi, né? O Memphis, quando pediu o amiguinho... 2 amiguinhos ele trouxe. Ele trouxe. Então, assim, que ele também possa também dar uma poda nisso aí, né? Que ele possa também dar um carrinho no Memphis aí, né, nessa parada, ó. O Sérgio falou, tá bem, tá treinando, vai pro jogo, né? Tá bem, tá treinando, vai fazer o que eu quero,
né? Não o que vocês querem, não o que vocês imaginam que seja bom para vocês. Então, tem que fazer o que seja bom pro Corinthians e principalmente para ele que é treinador, que sempre que quando acontecer um resultado negativo, o dele que vai estar na reta. Então, com tudo isso que você falou, eu acho que pro Diniz pode ser uma virada de chave na carreira dele. Pode ser, cara. Tava pensando nisso. Talvez ele tenha entendimento, ele vai ver que é um clube diferente dos outros. Talvez ele tenha que pensar mais, agir de uma maneira diferente. Ele já estava fazendo isso com o Vasco em determinados momentos, pensando mais no resultado. A gente sabe do jeito que ele é. Eu não gosto do tipo de jogo dele, mas tem coisas importantes na vida dele, na carreira dele. O que você pensa de tudo isso, Decilo? Eu acho que no Corinthians ele vai ter que se adaptar ao estilo corintiano de ser. Não é um estilo daquele futebol que ele estava acostumado, aquele estilo, como é que é? Dinizismo. Pois é, não sei se isso vai funcionar no time do Corinthians, saída de bola. O Hugo Souza não é um especialista em saída de bola. Os zagueiros ali, Gustavo Henrique, André Ramalho. Ele fez muito bem isso no Fluminense com o Fábio, né? O Fábio é uma geração mais antiga também, que não sai jogando muito bem com os pés. Mas é mais simples, uma qualidade diferente, né? Tem uma também tem dificuldade, mas eu acho que ele vai fazer, não vai forçar tanto ali, né? Essa área defensiva. Pois é, ele vai ter que se adaptar ao material humano que ele tem em mãos. Com relação à chegada de um novo treinador, sempre motiva bastante, né? É uma estreia numa competição internacional que o Corinthians quer, de repente... E eu já gostei dele assumir. Pois é. Já mostrou hombridade, o Fernando Diniz de assumir o jogo na quinta-feira, irmão. Pela Libertadores, fora de casa, não é uma coisa simples, né? O Clube Atlético Platense está no grupo lá no Campeonato Argentino em 10º lugar, num grupo de 15 equipes, mas a gente sabe como é que é. Não está a diferença da gente aqui. Não está diferente. Do Corinthians. Muito equilibrado. Tá igual. Está muito, muito equilibrado. O Corinthians também está vivendo ali, muito próximo ali da zona do rebaixamento. Tá? Mas acho que tem uma coisa legal para ele, assim, eu acho que dos próximos jogos, 3 é dentro de casa, né? Sai com o Platense, aí pega Palmeiras aí pega Santa Fé e depois sai, né? Isso aí, é isso, né? É que estava contando com o jogo do Internacional também, que seria 4 jogos. Qual que é a ideia em relação... O que mais para você, Leandro Guerreiro, que o Diniz foi treinador do Santos, do São Paulo, certo? E agora é do Corinthians, né? Só falta o Palmeiras aí. Qual a maior virtude dele para você e o maior defeito em termos de como treinador para você, Leandro Guerreiro? Eu acredito que assim, a ideia dele de trabalho, ela é boa, né? O toque de bola, a construção de jogada, né? Esse entendimento, né? De que você tem que estar com a bola para se jogar um bom futebol, isso é muito bom. Acredito, assim, que ele vai ter que mudar um pouco o temperamento dele, né? Com os atletas, porque você pega atletas que realmente às vezes não entende essa cobrança, né? O jeito dele de extravasar ali na beira do campo, do jeito dele de cobrar, que eu para mim eu acho que é uma coisa normal, mas jogadores de hoje em dia não é normal. Então ele vai ter que, eu acredito que ele também vem com outras ideias, né? Pelo ter vivido essa experiência em outros clubes. E assim, eu acredito que o torcedor do Corinthians vai entender esse jeito dele. Que um cara que cobra, um cara que corre junto, um cara que vibra, um cara que, né, aqueles 90 minutos pra ele é a vida dele. Então o torcedor do Corinthians gosta muito disso. Então acredito que isso também vai ajudar ele. Pra você, Sérgio? Craque, eu tenho o Diniz como um cara que ele mudou o futebol brasileiro. Desde quando ele começou os cursos que ele fez, ele implantou esse sistema que nós jogamos hoje. Foi ele. Ele fez isso no Grêmio Osasco, no Audax. Começou ali, fazer esse trabalho de toque-toque, e aí ele começou a chamar essa responsabilidade. Os outros clubes começaram a copiá-lo. Infelizmente, ele não durou muito tempo nos clubes, porque isso demora para você implantar, demora para você pegar o jogador e fazer trabalho com o jogador educativo. E ele seria um cara, na época, muito bom para base, né? Ensinar os jogadores a fazer aquele trabalho, mas ele fez isso nos clubes, no time profissional, na minha opinião. E ele foi mudando de clube para clube, e toda vez que ele chega num clube, ele tem que mudar a metodologia, mudar o jeito de jogar. Isso demora, né? Você pegar a defesa, sair jogando. Demora os jogadores a entender isso. Né? E às vezes ele quer extrair tanto isso do atleta que o atleta mesmo não tem condições de dar isso para ele. Por quê? Capacidade física, técnica. Isso, o Diniz está muito na frente. Então eu penso assim, se ele pegar uma equipe que te dá tranquilidade, o atleta com condições, ele começar a fazer um
Fiel, Fernando Diniz vai ter aí o seu maior salário da carreira após uma negociação que durou só meia hora. Foi rápido com o Corinthians, ele assinou contrato até dia 31 de dezembro. Vai chegar com mais 3 auxiliares com custo aí mensal de mais ou menos 2 milhões de reais. Fernando Diniz precisou de apenas meia hora para assinar o melhor contrato da sua vida, nem como técnico da seleção, o treinador e seus auxiliares tiveram direito ao pacote de 2 milhões por mês combinados, igual foi com o Corinthians. O acordo foi fechado no início dessa segunda-feira, após a reunião extremamente rápida entre Marcelo Paz e seus representantes do escritório de Giuliano Bertolucci. Diniz será acompanhado de 3 auxiliares e custará basicamente o mesmo que o seu antecessor Dorival Júnior. Vale lembrar que no Vasco ele faturava na casa de 1,2 milhão por mês, enquanto se dividia entre Fluminense e Seleção Brasileira, o treinador embolsava 1,3 milhão, né, sendo 800 mil da CBF e 500 mil nas Laranjeiras. O contrato se encerra em dezembro, quando acaba o mandato aí do Osmar Stabile. O grande entusiasta de sua chegada foi Marcelo Paz, apesar do Stabile também ter declarado que é fã do treinador. Marcelo Paz, que já havia tentado contratá-lo enquanto CEO do Fortaleza, assim como Diniz, Paz também assinou apenas até o fim da temporada. Diniz teve outras possibilidades aí de trabalhar com o Timão, com Duílio, também Augusto Melo, mas não houve acordo. O primeiro dia de trabalho vai ser amanhã, terça-feira, já vai estar lá no CT. Na quinta ele estreia na Libertadores, na Argentina, contra o Platense. 3 dias depois tem o clássico contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena. Timão que está só a uma classificação acima da zona de rebaixamento. E os torcedores ali, a Gaviões, as torcidas organizadas já ameaçaram. Se perder do Palmeiras no fim de semana, a coisa vai ficar feia. Deixa suas opiniões aí no comentário sobre tudo isso, fiel. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lô, até o próximo vídeo. Se inscreva aí, nos ajude a chegar a 40 mil inscritos. Gratidão a cada um que faz parte e valeu!